Olá, pessoal. Hoje a gente vai começar a trabalhar os números inteiros. Os números inteiros englobam os números positivos, o zero e os números negativos. Aonde que a gente usa os números inteiros? Então, aqui eu vou colocar alguns exemplos. Tem o saldo bancário. Então, aonde aqui tem mais 1.325,99. Então, eu tenho esse valor. Aqui eu tenho menos 25, porque eu gastei 25, ó, menos 47. Então, a partir de agora, a gente vai usar o mais e o menos para identificar esses números, se são positivos ou negativos. Então, menos é porque eu estou devendo, ó. Aqui eu paguei uma multa de 47, eu estava devendo essa multa. Aqui eu depositei 320, então eu ganhei, é mais. Nas temperaturas também, quando a gente ouve falar assim, determinada cidade teve menos 5 graus Celsius, né? Nossa, é frio. Então, esse número negativo representa o quê? Quando a gente ouve também falar, tem uma montanha ou o mar, um lago que tem uma profundidade de 300 metros abaixo do nível do mar. Então, né? Então, ou a montanha tem uma altitude de 10 quilômetros acima do nível do mar. Pode ser uma coisa assim. No pagamento das contas da gente, das compras, quando a gente paga, né, ou recebe, é usado os números inteiros. Aqui na questão 1, que são os exemplos, diz assim, tinha 5 estudantes, né, e eles estavam fazendo as médias das temperaturas deles, por trabalho de intercâmbio. Então, são 5 países. Pede assim, de acordo com essa tabela, que cidade apresentou a menor temperatura? Qual foi o dia mais frio dessas cidades aqui? Então, o dia mais frio aqui é o 43. Então, na Rússia, nesse momento, estava menos 43 graus. Então, o número negativo, quanto maior o número, menor ele é. Então, sempre lembrem disso. O número negativo, quanto maior o número, menor ele é. A questão 2 fala de lucros e prejuízos. Então, são coisas assim que se usam sempre no dia a dia, os números inteiros. Aqui a perguntinha diz assim, quais setores obtiveram prejuízo? Analisando esse gráfico aqui, qual setor a gente pode dizer que teve prejuízo? Essa prof não vai ajudar vocês vão fazer sozinhos. Então, vamos para a próxima. A questão 3. O Arquimedes, que foi um matemático, ele nasceu em 287 a.C. e viveu 75 anos. Pergunta é, em que ano que ele morreu? Teve alguém de vocês, a turma ali, pesquisou o Arquimedes, né? Que ali no nosso trabalho dos matemáticos. Então, vocês já conhecem quem é a pessoinha ali, Arquimedes. Aqui tem uma curiosidade, a idade biológica e a idade cronológica. O que é a idade biológica? É que idade que a gente representa. Então, assim, eu tenho 40 anos. É a minha idade cronológica. Mas qual é a minha idade biológica? A minha idade biológica, ela é o quê? Se eu tenho um estilo de alimentação saudável, faço esporte, me alimento bem, cuido da minha saúde, eu vou representar ser uma pessoa, às vezes, mais nova do que 40 anos. Então, aqui na idade biológica,
diz que eu posso representar até 13 anos mais nova. Será que eu represento? Então, aqui tem uma perguntinha para vocês fazerem. Quem se beneficia mais com o estilo de vida saudável? O homem ou a mulher? Por quê? O que vocês acham? Então, vocês vão escrever o que vocês pensam disso ali no caderno. Qual é a sua idade biológica? Aqui ficou com um site, ó, quem tem a internet disponível, para você estar olhando e calculando até a idade biológica de vocês, por curiosidade. Não é obrigatório fazer isso aqui, mas é interessante, né? Aqui, usando os números inteiros, positivos ou negativos, representar as informações. Quando a gente quer representar uma informação, que nem aqui, ó, o extrato bancário do Valdir registrou um débito de R$ 650. Como que eu represento esse débito de R$ 650 com um número negativo? Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar menos, por quê? Porque é débito e está devendo. Menos 650. Então, eu vou escrever assim, menos 650. Então, é só vocês escrever esses números ou na forma de positivo ou negativo. Então, de cada situação. Aqui tem o quadro que mostra 7 equipes de futebol. O quadro diz assim, ordene em ordem crescente. Então, crescente quer dizer do menor para o maior. Do menor para o maior. Então, vocês vão olhar. Quem é o número menor aqui? Qual é o menor saldo de gols? É o menos 9. Então, vai começar pela letra D. Então, menos 9. Depois do menos 9, o menos 7. Depois do menos 7, o menos 5. E assim vai indo até fazer toda a tabelinha em ordem crescente, do menor para o maior. Acompanhe aqui o diálogo dessa menina. Aqui está fazendo muito frio, 5 graus positivos. Aí o menino diz, ixi, aqui está muito pior, está 5 graus abaixo de zero. Como que é isso? Aqui tem a reta numérica. Essa reta aqui, a gente chama ela de reta numérica. Então, o meio dela aqui, ó, é o zero. O zero, ele não é nem positivo nem negativo. Então, para cá, vai os números positivos e para cá, os números negativos. Então, quanto mais para cá, mais frio. Menor o número é. Aí aqui diz assim, note que os pontos, né, estão à mesma distância. Por que a mesma distância? Quando os números, eles são os mesmos números, ó, menos 5 e mais 5. São os mesmos números, só que eles estão, só com o sinal trocado, quer dizer que desse 5 até aqui no zero, é a mesma distância que do menos 5 até aqui no zero. Então, a gente chama de números simétricos, porque eles têm a mesma distância, levam a mesma distância até no zero. E ali embaixo diz assim, represente com números inteiros o oposto de cada situação. O que é o oposto? O oposto do menos 5 é o mais 5 e vice-versa. Então, aqui, eu tenho 17 pontos ganhos. 17 pontos ganhos quer dizer mais 17. Qual que é o oposto aqui? Então, vai ser o menos 17. Certo? Então, essa vocês vão fazendo ali no caderno. Aqui fala dos acontecimentos. Então, tem a Semana de Arte Moderna, a chegada do homem na Lua, né? Então, tem ali os acontecimentos. O que vocês vão fazer aqui?
identificar o antecessor e o sucessor de cada ano que ocorreram esses 4 acontecimentos. Então, ali é o sucessor de 1922. Então, o sucessor é o que vem depois. 1922. Sucessor é 1923. O antecessor, 1921. Então, é só vocês colocar ali o antecessor e o sucessor. A Arlete, ela imprimiu um extrato de conta bancária e ela viu que tinha um erro, porque teve campos ali, ó, que não imprimiu, a maquininha falhou. Então, ó, aí o que diz ali o problema? Ajude a Arlete a decifrar os valores que deveriam estar registrados ali. Então, aonde que está os valores? Aqui, o saldo é 580. Daí depois ela fez um depósito de 200. Depois ela tirou, ela pagou alguma coisa com cheque de 150. Quanto que sobrou aqui? Qual é esse valor aqui? Daí, depois, ó, esse depósito que ela fez aqui também não apareceu. Ela depositou uma quantia que a gente não sabe qual é. Depois ela tirou 300 e sobrou 530. Depois ela pagou alguma coisa com 49,50 e não se sabe aqui com quanto que ela ficou. Depois ela pagou alguma coisa com cheque, que a gente não sabe quanto foi, depositou 50 e sobrou 280,50 centavos para ela. Então, em que dia houve maior saldo? A pergunta é, qual o dia que ela teve o maior saldo? Assim que sobrou mais dinheiro para ela. Então, vocês vão ver certinho ali o dia que teve o maior saldo. Aqui diz assim, quais foram os 3 números que a Clara pensou? O primeiro tem o sucessor, o número menos 5. Então, qual é o sucessor do número menos 5? Depois do menos 5, vem quem? O terceiro número, ó, é o oposto do módulo de menos 4. Então, o oposto de menos 4 é quem? E o segundo é o oposto do número 5. Então, vocês vão analisar o que ela está pensando ali e ver quais foram os números que ela pensou.